Eu tô super feliz de ter você aqui comigo. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre conforto físico, conforto emocional, por que ter zona de conforto na hora de se vestir pode ser algo legal. Você também vai entender sobre fórmula para se vestir e principalmente porque conhecer todo o seu armário é o que vai te direcionar e te fazer entender quais são as suas prioridades de estilo. Então, o que guia as nossas escolhas são as sensações e prioridades que a gente busca. E isso é diferente para cada um. Tem quem se preocupa em estar adequada, não destoar do meio que frequenta. Tem quem quer ser ou parecer ser elegante, feminina. Tem também quem quer causar algum impacto. A gente tem que pensar que conforto físico é algo que todo mundo quer, em níveis diferentes. Ninguém gosta de roupa apertada, de sapato apertado, de roupa que pinica ou que impossibilita que a gente se movimente com certa liberdade. Então vamos pensar que existe uma escala de tolerância de conforto físico. E essa escala, ela normalmente varia com o estilo de vida. Então, por exemplo, quem se torna mãe, eu mesma tô com uma bebê que está começando a engatinhar e meu conforto físico foi para um nível mais alto de prioridade. Eu tenho que dar conta de me agachar, abaixar para poder correr atrás da Laura. Tem também quem prioriza conforto físico dependendo do tipo de transporte que usa para se locomover. Seja transporte público, bicicleta, a pé, normalmente preza mais por esse conforto físico. Tem também quem precisa de uma mobilidade maior no trabalho, por exemplo. Então, médico, por exemplo, que às vezes tem que se deslocar muito ou fica muito tempo em pé. Ou uma pessoa que trabalha num estoque de uma loja e precisa subir e descer muita escada. Vai agachar para pegar uma caixa ou vai subir para pegar alguma coisa. Tem também quem tá aí, né, gente, fazendo home office. Hoje em dia, acho que todo mundo aí nesse home office está preocupada com um nível maior de conforto físico. Então, essa escala, ela vai variar um pouquinho e não precisa ter certo e errado aí desse conforto, nem de 0 a 10, mas vamos pensar qual é o seu nível de tolerância de conforto físico. Já o conforto emocional é aquilo que a gente não abre mão, é aquilo que é realmente a nossa essência, é o que está lá dentro da gente e que a gente quer sentir o tempo todo, independente de onde a gente estiver, com quem a gente estiver. A gente tem que pensar que quanto mais a gente se conhece, mais claro esse conforto emocional fica. A gente vai ficando cada vez mais especialista na gente mesma. É o bom e velho autoconhecimento e o experimentar, testar. Vamos pensar também que é a partir daí que a gente cria a nossa zona de conforto. E vou fazer um parênteses aqui. Zona de conforto é bom, mas pode ser ruim. Ela pode ser ruim quando a gente tá dentro dela simplesmente porque a gente tá com medo de errar, não quer se arriscar, tem medo de desagradar ou quer simplesmente se encaixar dentro de um padrão ou de alguma regra. A zona de conforto boa é aquela que deixa a gente segura e confiante. É aquela roupa ou aquela peça que a gente coloca e que a gente se sente dona da porra toda. É isso aí. E aí, como que você vai saber se essa zona de conforto é boa ou ruim? A resposta para essa pergunta tá aí no seu armário, bem na sua frente. O que você precisa fazer? Conhecer peça por peça. Eu acho que vale a gente pegar assim, porque tem guarda-roupa aí, né, gente, enorme, cheio de coisas, e a gente às vezes não tá afim de abrir ele todo e botar ele abaixo para entender tudo que tá ali. Então vamos pensar nas peças que a gente mais gosta ou mais usa. Então vamos começar a pensar. Que tipo de modelagem tem essas peças? Qual o comprimento? Coisas mais curtas, coisas midi, coisas longas? Que tipo de tecido? Tecidos sintéticos, tecidos estruturados, tecidos mais naturais como linho e algodão? Tem textura, coisas lisas? Que cores tem aí? Você gosta de cores vibrantes ou você gosta de cores mais suaves? Tem estampa? Que tipo de estampa? Estampas grandes, pequenas, geométricas, florais, animal print? O que tem aí dentro desse guarda-roupa? Vamos pensar também que tipo de silhueta você gosta de usar. Gosto de largo com largo,
Largo embaixo, justo em cima? Ou o contrário? Ou gosto de tudo bem justo, bem marcado? Cintura marcada? Cintura não marcada? Que tipo de silhueta você curte mais? Um jeito legal de você entender isso e descobrir o que você gosta é registrando os looks que você usa. Eu sei, a gente tá todo mundo dentro de casa, mas pega esse tempinho e aproveita para experimentar, para colocar aqueles looks, para testar novas possibilidades, registrando e entendendo o que você gosta mais. É aí, na verdade, que está a sua fórmula para se vestir. E isso pode ser bom, lembrando que essa fórmula é a nossa zona de conforto boa. Temos que pensar que a gente tem fórmulas para o frio, para o calor, para fora de casa, para dentro de casa, para situações específicas, um happy hour, um final de semana, um sítio, qual for o seu hábito, como é que é a sua rotina. Vamos pensar também que a gente precisa saber como são os nossos sapatos e acessórios. Você gosta de salto, sapato sem salto? Você é do tipo que usa tênis? Ou sapatos muito abertos, sapatos pesados e fechados? Você usa sapato colorido ou é dos mais neutros? Mesma coisa para os acessórios. São pequenos e delicados? São grandes, chamativos? Você gosta de materiais naturais? Tecido, cortiça, madeira? Ou você gosta de metal? Prateado, dourado, cobre? O que você gosta? Você vai precisar conhecer todo o seu armário, principalmente o que você usa mais, para entender zona de conforto, qual é a sua fórmula para se vestir e então a gente chegar nas prioridades de estilo. Vamos reforçar então sobre essa fórmula para se vestir? A gente vai precisar dela para quando eu for falar sobre as prioridades de estilo e você começar a entender onde você se identifica mais, eu acho que você se encaixa mais, tá? Então vamos lá. Acho que vale um papel e uma caneta aí às vezes para anotar e às vezes separar um pedacinho do seu guarda-roupa para reservar essas peças. Eu acho que eu vou falar um pouco de mim, que quem tá aqui ou me conhece pessoalmente ou conhece meu trabalho aí pelas redes e fica mais claro para vocês entenderem. Eu amo o comprimento midi, é o comprimento que eu mais gosto. Eu já não sou muito dos longos não, acho que não tenho nada longo, a não ser que sejam calças mais compridas. Mas saia e vestido são todos midi. Também amo uma pantacur que tem o mesmo comprimento. Eu gosto de coisas um pouco mais estruturadas, um pouco mais larguinhas nas partes de baixo. Gosto também de cintura marcada. Então não significa que eu só uso saia midi ou que eu só use pantacur. Mas esse tipo de comprimento, esse tipo de silhueta de cintura marcada, apesar de que, se vocês já viram aí, eu gosto bastante também de fazer o oposto e que já gera um impactozinho de não marcar a silhueta e usar uns comprimentos meio diferentes. Isso também é uma das minhas fórmulas. Porque é isso, né, gente? A gente não precisa ter uma única fórmula para se vestir, tá? Então vale a gente pensar que tipo de terceira peça você usa. Então vale pensar que, para trabalhar eu gosto de kimonos fluidos ou eu gosto de um blazer ou um casaco mais estruturado. Ou eu nem sou do tipo da terceira peça. Ou eu gosto de colete sem manga, comprido, curto, tá? Então lembrar também de todas essas peças que fazem parte do seu guarda-roupa. Vamos entender como elas combinam entre si. Que isso é o ideal de qualquer armário, que todas as peças combinem entre si. É isso que traz versatilidade e que vai te trazer um número infinito de possibilidades dentro do seu armário. Anota isso daí. Então, quais comprimentos eu uso, quais estampas, quais cores, qual silhueta, se é estruturado, se é fluido, se é justo, se é largo, tá? Vamos pensar em todas as características dessas peças. Vista essas peças, monte alguns looks, registra e depois vamos fazer uma análise estratégica mesmo de cada look que você montou. Abre aí o seu rolo da câmera e começa a ver qual padrão, o que você repetiu ali. E começa a entender principalmente quais combinações você gostou mais. E faça um exercício
mental mesmo, de opa, se essa blusa ficou legal com essa calça aqui, então acho que essa blusa aqui também vai ficar legal com essa saia aqui, e eu ainda posso acrescentar uma terceira peça, ou um cinto, ou um colar, ou posso trocar o sapato. Começa realmente a exercitar esse número de possibilidades, e quando você tiver um tempinho e estiver animada, você testa também. Essas são as suas fórmulas para se vestir. E quando eu falo que ter essa fórmula é a nossa zona de conforto, que é quando a gente se sente segura e confiante, é legal, porque é isso, né, gente? A gente quer se sentir poderosa, é foda, é linda, maravilhosa, e essa zona de conforto faz isso. E o legal dela é que ela também pode ser uma base para você experimentar novas coisas, novas cores, novas combinações, novas silhuetas, outro tipo de acessório, outros tipos de sapatos. Vamos partir da base para então a gente testar o que é novo, combinado? Entendemos então o que tem dentro desse armário, o que a gente gosta mais, quais são os padrões dos looks que a gente monta, qual é a nossa zona de conforto, qual é a nossa fórmula para se vestir. A partir daí, agora a gente vai entender sobre prioridades de estilo. Eu achei um jeito legal da gente falar a partir de palavras, então eu vou dizer algumas palavras que descrevem essas prioridades de cada um desses estilos. E aí também vou colocar características específicas sobre cor, caimento, tipo de tecido. Vou tentar dar o máximo de informação sobre cada um dos estilos. E aí vocês podem ir anotando à medida que forem se identificando, tá? Eu vou colocar também algumas imagens para ver se vocês se identificam. Lembrando, gente, que estilo é uma coisa muito mais complexa do que a gente pode muitas vezes imaginar. Então, se você não se identificar com qualquer coisa, ou falar, pô, Nina, eu ainda não tô me achando, eu achei que eu tô dentro de todos, me manda uma mensagem que a gente vai conversar. Mas isso também é possível, porque a gente carrega dentro da gente, em proporções variadas, um pouquinho de cada um dos estilos. O que vai variar é o estilo de vida que a gente tem, a vida que a gente leva hoje e o que é mais importante para o dia de hoje. Vamos lá? Vamos começar falando sobre o clássico. As palavras que o descrevem, ou seja, as palavras de prioridade são elegância, tradição, atemporal, sofisticação, credibilidade, seriedade, adequação, refinado. Se identificou com alguma delas? Segura aí. Quais são as cores do clássico? Mais comuns são as cores mais neutras. Os azuis, pretos, cinzas. Lembrando que tem os neutros coloridos também de várias cartelas aí, hein, gente? Por exemplo, dos outonos. A gente tem o verde musgo, o amarelo mostarda, o terracota. Mas cores um pouco mais sóbrias, mais discretas. As estampas do clássico, as mais conhecidas são os xadrez e a listra. Também vamos pensar que tipo de tecido e caimento tem nesse clássico. Tecidos normalmente que amassam pouco. Quem é do estilo mais clássico não é muito da roupa que amassa, não. Gosta de caimento mais impecável, tudo mais certinho, tudo no lugar. Se a gente for pensar em algumas peças, a gente pode pensar nas alfaiatarias. Então, blazer, calça tipo alfaiataria, saia lápis, comprimentos midi ou até longos. Também podemos pensar em... Lembrei, gente, camisa social, que é algo mais clássico do que isso. Se a gente for falar de sapatos e acessórios, escarpão, sapatilha, sapatos estilos masculinos mesmo, tipo mocassim e Oxford. Se a gente pensar nos acessórios tipo biju, pérolas, lenço de seda, normalmente acessórios pequenos e mais delicados. Quem tem clássico como prioridade é alguém que gosta de uma regrinha, isso não é ruim, mas é alguém que quer estar bem vestido, mas sem chamar demais a atenção. Estar adequado para o meio, ou para o lugar, ou para a turma que frequenta. Vamos falar agora sobre o estilo que tem principalmente
normalmente conforto como prioridade. Ele também é conhecido como natural ou esportivo. Os dois ficam mais ou menos juntos na minha consultoria, mas aqui vocês vão entender que eles têm muitas coisas em comum, tá? Então, as palavras que descrevem esse estilo natural: praticidade, despretensioso, funcional, básico, bem-estar físico, praticidade, já falei, agilidade, liberdade, relação, conexão com a natureza. Quem tem essas palavras aí se identificou como prioridade, normalmente é uma pessoa que gosta de também cores neutras, cores fáceis de combinar. Não quer demorar muito tempo para pensar numa combinação de cores. Cores primárias, cores alegres. Também é das estampas mais simples, como a listra, por exemplo. Nada que vá dar trabalho para combinar. Os seus tecidos são tecidos mais naturais, como algodão, como linho, tecidos frescos, tecidos mais maleáveis. Também, normalmente, quem gosta muito de esportes e aí de atividades ao ar livre, e por isso também gosta de tecidos tecnológicos, tecidos que não vão impossibilitar, não vão limitar nenhum tipo de movimento. Se a gente for pensar nesses sapatos, são sapatos bem presos aos pés. Pode ser até ser uma sandália, mas ela tem que estar amarrada no tornozelo. Tênis, botas, espadrilhas, qualquer sapato que seja bem preso ao pé. Quem tem esse natural como prioridade não quer correr o risco de estar andando e o sapato escorregar e sair do pé. Se a gente pensar também nos acessórios, é o tipo da pessoa que não gosta de nada que faça muito barulho, para não incomodar ela mesma e nem os outros. Nada que pinique ou aperte, nada que corra o risco de prender em algum lugar ou de atrapalhar de alguma forma. Quem tem esse natural como prioridade normalmente gosta de bolsas grandes, que cabem tudo lá dentro e preferencialmente de alça comprida para colocar de lado, ou mochila. É também quem curte aí um relógio. Para finalizar, é quem gosta de caimento mais soltinho, que gosta de tecido que tem toque gostoso na pele. É quem tem conforto físico, lá na escala desse conforto físico, bem mais alto. Vamos pro próximo? Vamos falar sobre impacto. Eu divido esses estilos em 3 tipos de impacto: impacto moderno, impacto criativo e impacto arquitetônico. Mas aqui eu vou fazer um compilado de todas as características desses impactos para ver quem se identifica aí, combinado? Então, as palavras são criatividade, ousadia, liberdade, artístico, original, minimalista, objetiva, singular, moderna, ousada, diferente, diferentona, cosmopolita, contemporânea. Se a gente pensar sobre as cores desse estilo, varia desde cores mais neutras a cores fortes e contrastantes. Varia também de nada de estampa até estampas super chamativas, geométricas, ama um mix de estampas. Quem também tem impacto como prioridade normalmente curte textura, sobreposição, materiais diferentes, linhas mais retas, gosta de linhas diagonais, então de assimetria. Essa pessoa é a pessoa do impacto. Os sapatos desse estilo normalmente são sapatos que podem ser lúdicos, diferentes, coloridos, com algum detalhe chamativo, mas também podem ser os sapatos mais pesados, mais diferentes. Eu mesma amo um sapato desse estilo que eu chamo de espanta-bofe. São sapatos Oxford, botas, tênis, com algum formato arquitetônico, um salto diferente. Esses são os sapatos do impacto. Os seus acessórios também variam de nada de acessórios até acessórios super diferentes, super coloridos, com mistura de materiais, acessórios grandes e chamativos e diferentes.
E agora, o último estilo, que é o feminino. Ele pode ser dividido em romântico e sensual. Eu também vou fazer um compilado de características porque eu acho que ele muito se mistura. Esse é um estilo que eu gosto muito de falar sobre ele porque existe um estereótipo desse feminino romântico e desse feminino sensual. E tá tudo certo, tá super dentro deles. Não é problema nenhum resolver ser aquela romântica delicada, super feminina e até frágil. E tudo bem também ser a sensual, sexy, gostosona, que gosta de pele à mostra. Problema nenhum nesses estereótipos. Isso não é ruim e a gente tem que parar de achar que isso pode ser ruim. Mas são estilos que têm muito mais informação e que acabam se misturando. Então eu vou falar de feminino de uma forma geral, tá bom? Então vamos lá. As palavras dos femininos: delicadeza, sutileza, leveza, suavidade, glamour, ousadia, coragem, poderosa, aquela mulher que chega chegando, sexy, bem resolvida, autêntica. As cores podem ser cores mais delicadas, cores mais claras ou cores fortes e vibrantes. Também pode ter como estampas delicadas, florais, pequenas, xadrez, listras e também um animal print. A mulher sensual normalmente adora um animal print. Quais são os tecidos? Tecidos fluidos, leves, renda ou tecidos tipo couro, tecidos ajustados. Gosta de fendas e decotes, ama uma transparência, mas também gosta de comprimentos midis, de coisas que têm movimento. Os sapatos podem ser sapatos delicados, que deixam os dedinhos à mostra, sapatos com tiras finas amarradas na perna, bico fino, salto alto. Também vamos pensar sobre os acessórios, delicados, fininhos ou acessórios vibrantes, chamativos, brilhantes, spike, taxas. Gosto de choker, coisas chegadas no pescoço. Cintura marcada, pele à mostra, fendas, decotes. Se a gente pensar em algumas peças, as saias, que podem ser desde midis e fluidas, como curtas e justas. Tudo isso envolve o estilo feminino. E aí é de cada uma que se encontrar um pouquinho nesses estilos, identificar mais se é mais romântico, se é mais sensual, ou se isso vai variar do dia e do humor. Agora que você já conhece um pouco mais sobre cada um dos estilos, quais são as suas principais características, quais são as prioridades, é hora de recapitular e voltar no que a gente já aprendeu hoje. Qual é a sua fórmula para se vestir? Ou seja, quais são aquelas combinações que te deixam seguras e confiantes na sua boa zona de conforto? Qual é a sua prioridade e sensação, aquilo que você não abre mão e que gera o seu conforto emocional? Quando você conseguir começar a juntar todas essas características, vai ficar mais fácil fazer novas combinações, fazer novas aquisições e principalmente desapegar daquilo que não faz sentido nem para a vida que você leva, nem para o que é prioridade para você. Não faz sentido você ter dentro do guarda-roupa peças que não te representam. Troca com as amigas, tenta vender, doa, mas tenha dentro do seu armário apenas aquilo que você realmente ama e que expressa toda a sua beleza. Eu espero que essa aula tenha te ajudado a se descobrir um pouquinho mais e entender que roupa importa sim e que a gente tem que ser protagonista das coisas que a gente vive. E a gente também é responsável por colocar mais referências de beleza no mundo. Eu te vejo na próxima aula.